Bom dia, gente. Sobre os movimentos sociais. Fazer uma revisão rápida aqui sobre os principais movimentos que a gente percebe hoje. O movimento dos trabalhadores, que é uma luta pelos direitos sociais, que vem acontecendo desde o surgimento da própria estrutura dos proletários, né? Desde o período da Revolução Industrial, que a gente vê a população trabalhadora buscando os próprios direitos. A gente vai ter o movimento ludista, a gente vai ter o movimento cartista, ou seja, os movimentos que têm dois perfis diferentes, um movimento de pessoas que vão para as ruas exigir os seus direitos, que fecham as fábricas, que são inclusive agressivos a ponto de destruir as próprias máquinas das fábricas, um movimento que vai para as ruas, mas que se organiza, que tem uma liderança e que tem uma lista de direitos que quer cobrar, que é o movimento cartista, que quer introduzir como lei esses direitos da população e que vem até hoje acontecendo. Uma curiosidade é que aqui no Brasil a gente tem os direitos trabalhistas e mesmo eles existindo escritos, eles não são efetivamente respeitados. Daí o movimento vem sempre em busca desses direitos sociais que estão escritos, mas não estão sendo realizados. Né? Então, a gente vai ter aqui no Brasil, desde o período de Getúlio Vargas, principalmente com relação ao movimento dos trabalhadores agrícolas, né? dos agricultores, que não vão ter os seus direitos registrados na Constituição. A mulher ela vai ter direito de voto, o trabalhador ele vai começar a ter direitos, mas os direitos do trabalhador da zona rural ele não vai acontecer. E aí a gente vai ter um movimento reivindicando esse direito a entrar na Constituição. E em vários momentos, durante o governo de Getúlio Vargas, vão haver circunstâncias de constrangimento entre a população trabalhadora e os direitos que elas têm, mas que não são efetivados. Né? Desde 1917, com o período da República Velha, que existem greves e brigas por esses direitos. Quando Vargas entra no governo, ele cria, junto com a Constituição de 34 e os políticos vigentes, vão criar essa legislação, que é a consolidação das leis trabalhistas, mas não vai haver um Ministério do Trabalho com toda uma estrutura que faça com que esses direitos sejam efetivos. E aí os trabalhadores vão continuar lutando. Uma outra fase importante para a luta desses trabalhadores é a fase final do governo civil-militar aqui no Brasil, já que a população está extremamente empobrecida por conta das crises que vão acontecer desde 74 à década de 80, e essa população trabalhadora vai estar reivindicando os seus direitos. O movimento estudantil, a juventude assume seu papel na construção da sociedade. Eles são um grupo que é policlassista. Você não tem ali juventude de trabalhadores, juventude de gente pobre. Não, você vai ver juventude de estudantes. E eles vão ser ou do fim do ensino médio ou da universidade e vão estar buscando direitos sociais, não só para eles, mas como para toda a sociedade. Vamos ter a participação deles em vários movimentos, inclusive no período militar também, né? Grande parte do movimento violento contra os militares foi feito por movimentos estudantis, por conta da perda de direitos com o AI-5 em 1968. A gente vai ter um acirramento da postura dessa juventude. O fechamento da União Nacional dos Estudantes, a prisão de vários desses líderes, tudo isso vai gerar que essa juventude não se enfraqueça e continue questionando e buscando direitos. Vamos ter a participação da juventude no movimento Cara Pintada. Parte dessa juventude vai estar nesse movimento de 2013, por conta do aumento das passagens. Tem pouco tempo essa circunstância. Então, a gente vai ter aí esse papel dessa juventude exigindo direitos e uma estrutura que é diferenciada, enquanto que o movimento dos trabalhadores está relacionado ao sindicalismo e uma estrutura hierarquizada, o movimento estudantil ele não é só hierarquizado, ele também é plano. Ele vai ter jovens de todos os lugares que vão estar dando ideias e que muitas vezes eles não estão relacionados a partido nenhum, a não ser a própria união de estudantes, tanto secundarista quanto nacional. Os movimentos contemporâneos
por aí eu estou na frente do texto, que discutem equidade e outros direitos difusos. A gente pode discutir aí a mulher, né, pelos direitos da mulher e de igualdade, a população negra no Brasil, afrodescendente, que também busca a efetivação dos seus direitos, a luta pelo meio ambiente, a luta pelos animais, a luta por direitos com relação a trabalho escravo. Então, a gente vai ter esses movimentos contemporâneos que não têm exatamente uma hierarquização, uma estrutura hierárquica montada e pronta, mas que vai ter uma importância extremamente forte, principalmente porque eles vão ser relacionados, vão ser representados por organizações não governamentais. Então, eles não têm relação nenhuma com o Estado, e eles não têm só uma classe de onde eles surgem, ou um lugar só do mundo onde eles surgem. São organizações não governamentais, universais, globais, que têm se organizado e buscado entrar em contato com organizações nacionais para dar apoio a essa exigência desses direitos. No caso da mulher e do negro, a gente tem a lei constituída, a gente já tem a lei lá na Constituição, já existe um Código Penal, etc., mas isso não é efetivado. A mulher ela não tem todos os direitos que o homem tem, o negro ele não tem todos os direitos que o homem branco tem. E o meio ambiente, mesmo tendo a legislação que o proteja, não tem a fiscalização adequada. Então, a gente tem aí essa cobrança de vários pontos, de várias localidades, de vários vieses, por direitos que já existem, mas não são efetivados, ou pela adquisição de alguns direitos que ainda não foram criados. Então, a gente tem aí 3 perfis de movimentos sociais. Vamos só discutir um pouquinho sobre os direitos humanos, né? Os exemplos de plataforma. Os direitos humanos civis discutem sobre a integridade física e moral, que significa dizer que eles são contra a tortura, contra o tráfico sexual, contra o tráfico de seres humanos, contra mutilações, contra a escravidão e a favor da paz. Direitos humanos relacionados aos direitos políticos, liberdade coletiva e individual, liberdade de pensamento, liberdade de opinião, liberdade de participação da vida pública, liberdade de escolha. Direitos humanos relacionados à economia, redistribuição equitativa de riquezas, controle da pobreza, satisfação das necessidades especiais da população, qualidade de vida e acesso às tecnologias de informação. Direitos humanos relacionados aos direitos sociais, proteção social necessária, à alimentação, à saúde, ao cuidado, à educação, à habitação, à segurança na velhice, etc. Direitos humanos relacionados aos direitos culturais e das minorias. Nós temos aí a liberdade e o respeito à diversidade, o direito à alimentação, à saúde, ao cuidado, à educação, à habitação, à segurança na velhice, a essa diversidade, tá? E direitos fundamentais e de minorias, como ambientais e de minorias, como a preservação do meio ambiente, dos recursos naturais, do patrimônio histórico e com controle às manipulações genéticas, que a gente sabe que acontecem através do pouco controle com relação à ciência por parte do governo.